os problemas de saúde física e mental relacionados ao aborto, ou seja, o trauma pós-aborto. E o que as pesquisas dizem sobre isso? Porque lá em Santa Catarina, quando a gente viu, depois a gente até pode falar sobre isso, aquele episódio da menina que engravidou aos 10 anos e aos 11 anos a mãe dela estava lutando por um aborto, muito se falou sobre nós temos que abortar esse bebê para acabar com o sofrimento da menina. Como se o aborto, imagina, Renato, Marcos, fosse assim, a menina entra numa sala, toma um chá aí pronto, e vai embora. Pô, o aborto, da maneira como foi realizado com aquela moça, nós vamos ter acesso ainda com a CPI aos laudos, aos prontuários, ele provavelmente durou de 12 a 24 horas de sofrimento. Quantas semanas já tava? 30 27 É o que eu tô agora. Exatamente, olha o tamanho da sua... Mostra aí, por favor. Olha o tamanho da barriga dela, imagina você chegar... É óbvio que... 1,5 kg, um bebê de 1,5 kg. Os médicos resistiram. que loucura. Os médicos resistiram a fazer o aborto quando viram aquela barriga, obviamente. Mas olha só, as pessoas começaram a discutir sobre isso como se fosse um tema absolutamente tranquilo. Como se tirar um bebê de 7 meses de dentro da barriga da mãe fosse como apertar uma espinha. Gente, é um procedimento cirúrgico invasivo no útero, não é uma unha, não é fazer uma unha. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, infelizmente, permitiu que as 4 deputadas feministas publicassem uma nota nas páginas oficiais da Assembleia pedindo celeridade para resolver o problema. Olha só, pedindo velocidade para matar o bebê. Olha como as pessoas falam sobre isso, como se não fosse algo sério. E eu trouxe 2 estudos aqui. O primeiro eu acho que tem muito a ver com a Cássia Kiss. Ela fala muito claramente ali que ela não só se arrependeu, como aquilo mudou a vida dela profundamente. Esse estudo... Não do jeito que noticiaram, né? Mudou a vida. De uma forma... Quer dizer, o aborto foi algo tão negativo que deixou uma marca nela. Esse artigo científico que eu quero compartilhar com vocês está no Caderno de Saúde Pública do Rio de Janeiro, de março de 1995. Se chama A Decisão de Abortar. Processo e sentimentos envolvidos. Ou seja, um artigo de quando ainda não era proibido fazer ciência, tá? Quando ainda era permitido fazer ciência, certo? Então, olha só. A pesquisa comparou mulheres que fizeram aborto e mulheres que não fizeram aborto. As mulheres que fizeram aborto, 50% das mulheres que abortaram comunicaram nessa entrevista, que era anônima, sem pressão nenhuma, que se sentiam mal. Ou seja, de cada 2 mulheres que faz aborto, uma alegou se sentir muito mal. 28% disseram assim, não, eu tô bem, diz que nem a Beth Faria, tô tranquila, eu tô bem, tô ótimo, eu tô maravilhosamente bem, tô ótimo. Então, 28% das mulheres que realizaram aborto disseram estar bem. Uma outra porcentagem disse que ora estava bem, ora estava mal. Mas metade das mulheres disse que estava mal. Olha as frases que elas disseram. Muito triste, deprimida. Foram 9 meses de tortura depois do aborto. Complexo de culpa. Me sinto infeliz. Passei muito mal. Senti tontura. Tive cólicas. Me senti indisposta. Estive enjoada. Estive mal. E aí o relatório traz aqui. Metade das mulheres que realizaram um aborto se sentiu muito mal. Agora vamos ver aquelas que chegaram a cogitar um aborto, mas não o realizaram. Aquela mulher que tá em uma situação vulnerável, que tá desesperada, que tá triste, que não tem o apoio da família, que chega a cogitar ou chega até a pesquisar sobre como fazer um aborto, mas acaba mudando de ideia. Olha que relatório de esperança, que relatório positivo. Segundo esse estudo científico feito pela Roseli Costa, pela Ellen Hard, Maria José Oziz e Aníbal Faundes, segundo esse estudo científico, 80% das mulheres que desistiram de realizar o aborto estavam muito felizes por terem desistido. Se sentiam bem, realizadas. Algumas delas chegaram a dizer que se sentiam a pessoa mais feliz do mundo por ter tido seu filho. Me senti aliviada, pois sabia que abortar não era o que eu queria. Como se tivesse tirado um peso de cima de mim quando decidi ter esse filho. Apenas 4% das mulheres que tiveram seus filhos, depois que os seus filhos estavam grandes, disseram que se arrependiam de não ter abortado, porque afinal de contas o bebê dava muito trabalho e suas vidas foram prejudicadas. Ou seja, o número de mulheres que faz aborto e se arrepende é maior do que o número de mulheres que não faz aborto. E é muitas vezes maior, 10 vezes maior. E 6% dessas mulheres, a gente falou 80% delas se sentiam bem de não ter abortado, 4 se arrependeram de não ter abortado e 6% delas diziam que só de pensar em ter pesquisado,
Só de lembrar que chegaram a cogitar a hipótese de um aborto quando olhavam para seus filhos se sentiam mal. Então, assim, se tiver alguma mulher que tá nos assistindo aqui, a gente entende. Eu que sou mulher, quando engravidei da minha filha, eu já estava casada, meu marido é uma bênção, tenho todo o apoio, tenho uma rede de apoio, mas isso não me faz menos mulher. Eu consigo compreender que se eu não tivesse dinheiro, se eu estivesse no ensino médio, se eu tivesse 16 anos, 17, 18, se eu fosse vítima de um abuso, com certeza eu ia repensar o significado desse filho na minha vida. Mas o que a gente está querendo mostrar para você é o seguinte: as mulheres que não fizeram um aborto raramente se arrependem de ter tido seus filhos. Essas crianças são uma nova oportunidade, é um novo universo que se abre. A criança, ela olha tudo que você já viu, ela olha tudo novamente, com um novo olhar. Tudo que deu errado na sua vida, você pode tentar corrigir, você pode dar um novo universo, você pode trazer esperança para essa criança. Ela pode ser, inclusive, uma bênção na sua vida, como foi o caso do Nick Cannon que a gente citou aqui. Então, esse estudo científico que depois a gente pode botar aqui nas descrições, enfim, depois os meninos veem como é que eles fazem isso, mostram apenas as consequências psicológicas. Mas o Marlon de Rosa, nesse livro que ele organizou, fala rapidamente sobre as consequências físicas que você pode ter se você for submetido a um aborto. Independente desse aborto ser seguro ou não. Primeira coisa, não existe aborto seguro. Perfeito. Quando você entra numa sala de aborto, alguém morre. Se ninguém morresse, não precisava abortar. Se a criança não estivesse viva, não haveria necessidade de abortá-la. Então, quando você entra numa sala de aborto, você está matando seu filho. Essa é a primeira questão. A segunda, mesmo que seja seguro, você também corre risco de morrer. É o caso da Maria Lopes, uma menina de apenas 23 anos, na Argentina, militante abortista, lutou pela legalização do aborto. Depois que o aborto foi legalizado, essa menina foi realizar um aborto e morreu, tá? Então, quais são as outras consequências físicas? Rapidamente a lista: hemorragia, abortamento incompleto, infecção, lesão uterina e depois consequências tardias. Doença inflamatória pélvica, infertilidade, placenta prévia, gravidez ectópica, parto prematuro na próxima gestação. Nos países em que o aborto induzido é legalizado, ele pode acontecer tanto como farmacológico quanto como aborto cirúrgico. Nos dois casos existem esses riscos, mesmo que você tenha autorização judicial, mesmo que seja um aborto legal. A caneta do juiz ou a expertise do médico não conseguem garantir que você não vai ter consequências físicas. E para concluir, na página 423 desse livro que reúne vários estudos científicos, na página 423, mostra a porcentagem de chances que você tem de ter transtorno de ansiedade, 34% a mais de chance de ser submetido a um transtorno de ansiedade, depressão, 37% mais, abuso de álcool, 110% mais, caramba, abuso de maconha, 220% mais, comportamento suicida, 155% de chances a mais. Todos os desfechos, 81%. Então, você que é menina, você que é mulher que está nos assistindo, vamos supor que você esteja grávida numa situação difícil. E você possa, quem sabe agora, estar tendo algum pensamento triste, algum pensamento suicida. Você pensou assim, bom, agora minha vida acabou. Não pense que se você tirar seu filho, esse sentimento vai sair de você. As pesquisas científicas mostram que quando a mulher realiza o aborto, a sua ansiedade, o seu sofrimento psíquico aumenta. Apenas uma pequena porcentagem das mulheres se sentem aliviadas, como é o caso alegado pela própria Brett Faria.